Glória a Deus. Mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor, para trazer a palavra. É uma palavra muito conhecida, porém no decorrer da mensagem eu vou trazer para os irmãos qual foi o ponto que mais me chamou a atenção aqui. A gente vai começar lá em Gênesis 12, onde fala sobre Abraão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como muitos conhecem, em Gênesis 12 o Senhor chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai de perto do teu pai e da tua mãe e vai para a terra, Abraão, que eu te mostrarei. E Abraão, ele não questiona, ele não pergunta para onde, não pergunta se podia ir de Uber ou de ônibus. Ele pega sua esposa, ele pega sua fazenda, seus servos e pega Ló. Pronto, ele pega Ló e parte. Ele peregrina por várias terras até chegar a Canaã, a terra que o Senhor havia prometido a ele. Tudo bem. Neste meio tempo, Ló andando com Abraão. Abraão, ele é um homem muito íntegro. Quando se trata na questão de fazer as coisas do Senhor, ele é muito correto. A gente pode perceber quando Isaac nasce, ele cumpre todos os requisitos da circuncisão. Ele é muito regrado com isso. Então Abraão, com sua esposa, com seus servos e Ló, tenho certeza que Abraão, ele começava a falar de Deus, começava a ensinar a Ló, a esposa, viam Deus na vida de Abraão e seguiam um exemplo. Então Ló e Abraão vão andando. Ló e Abraão chegam a um momento em que os dois prosperam tanto que começa a dar briga. E ali há a separação. Abraão, por ser muito sábio e saber que a bênção não estava na terra que ele estava, mas sim no Deus que ele servia, Aleluias. ele fala assim: Ló, se tu escolher ir para lá, eu vou para cá. Se escolher a esquerda, irei eu para a direita. Aleluias. Ló enche os olhos, uma terra, pastagem verde, muito bonito, maravilhoso, para que ele crescesse ainda mais. Muito bem. Só que Ló, não sei se ele pensou naquele momento, mas ali era próximo de Sodoma e Gomorra. Mas ainda assim Ló vai. E aí Ló vai. Abraão segue sua vida. Abraão continua prosperando. Deus promete um filho a Abraão. Porém, nesse meio tempo, Eita Deus. Ló, ele é tomado, ele é levado como cativo. E Abraão, apenas com seus servos, contra um grande exército, ele resgata. Aleluia, Ló. Aleluia. Porém, Ló novamente volta para Sodoma e volta para Gomorra. Assim segue a vida. Porém, em um certo momento, Abraão, ele é recebido por 3 anjos. Abraão é hospitaleiro, prepara bolo, prepara pão e ali os recebe. E esses anjos falam que irão destruir a cidade. O Senhor anuncia a Abraão que vai destruir. Naquele momento Ló lembra: ei, peraí, Senhor, tem alguém lá que é da minha família. Aleluias. Aí eu comecei a ler e nesse momento parece que Abraão é doido. Senhor, e se tiver 50 justo, você vai destruir tudo assim mesmo? Rapaz, se tiver 50 eu não destruo não. Mas Senhor, se não tiver 50 e tiver 40, você vai destruir. Se tiver 40 eu não destruo não. E Abraão continua nessa conversa. E parece que ele está questionando Deus. Mas ali ele está vendo o tamanho da misericórdia de Deus. Aleluias. Então esses anjos, eles partem. Eles vão ter com Ló. Vão para a casa de Ló. E Ló está à porta da cidade. E se a gente for estudar um pouquinho, pessoas que estavam à porta da cidade eram pessoas importantes, com muito dinheiro. Eu acredito que Ló, ele tinha alguma posição naquela cidade. Ele era um homem muito visto.
Porque não tem condições de os anjos, assim que entrarem na casa dele, as pessoas já irem com aquele alvoroço todo. Ló era um homem visto, era um homem com poder aquisitivo. Então assim foi. Mas o que me chama a atenção é que, e se Ló não tivesse andado com Abraão? E se Ló não tivesse crescido com Abraão? Será que Ló teria aprendido com Abraão sobre Deus? E essa pergunta que eu fiz para mim. E se Deus dissesse que iria destruir Aracaju hoje? Será que ele me encontraria como justo e pouparia a minha família? Meu Deus, é forte. E eu comecei a me perguntar. E se pela minha vida, será que outras pessoas conhecem a Deus? Aleluia. Eu comecei a me perguntar, rapaz, é verdade, é um ponto que a gente sempre passa batido. Ló, ele só é encontrado naquela cidade, naquele momento, como justo, porque ele andava com Abraão. E o Senhor sabia que Abraão amava Ló. E por amor também de Abraão, o Senhor poupa Ló. Aleluia. Por amor de Ló, o Senhor poupa a sua família. Mas a gente pode ver que, se a gente for ler em Gênesis 19, 8, os anjos entram na casa de Ló. Porém o pessoal viu com aquele alvoroço. Ló, quem é esses homens aí? Traga para fora, que a gente quer ter relações com eles. Aí Ló, peraí, rapaz, não faça isso não. Eles vieram aqui para repousar na minha casa. Mas se a gente for ler Gênesis 19, no versículo 8, alguém pode ler aí para mim, por favor? Gênesis 19, 8. Tenho duas filhas virgens, eu vos lá tratarei as pombas para si, porém nada façais a estes homens, por quanto se acham sobre a proteção de meu teto. Vocês conseguem entender? Ló já estava corrompido por Sodoma e Gomorra. Mesmo tendo andado com Abraão, mesmo tendo crescido nos princípios do Senhor, como é que um homem, na sua sanidade mental, quer entregar suas filhas para um bando de homens para fazerem o que eles quiserem? Ló já estava corrompido, estava fraco, Ló já estava capengando, mas ainda assim o Senhor o achou naquele lugar, ainda assim o Senhor teve misericórdia, ainda assim o Senhor o livrou. E o que eu quero trazer, o foco principal dessa mensagem é: as pessoas conhecem o Senhor pela nossa vida, porque Ló ele foi encontrado como justo naquele momento, porque ele cresceu com Abraão. Glória a Deus. A gente pode também perceber que os servos de Abraão, eles sabiam sobre Deus, eles faziam prova de Deus. É tanto que quando Abraão manda ao servo dele, o mais velho, e procurar uma esposa para seu filho Isaac, até o servo ele sabia fazer prova do Senhor. E eu comecei a me perguntar, rapaz, será que as pessoas conhecem, olham para mim e veem Deus? O que as pessoas sentem quando olham para mim? Será que elas sentem vontade de servir? Aleluia. Será que elas sentem também que elas podem mudar? E para a glória de Deus, Deus tem continuado me ajudando, mas não é fácil, como o pastor falou, é uma responsabilidade. Também era uma responsabilidade para os profetas, para Abraão, porque quando a gente começa a servir o Senhor, a gente tem que se posicionar diferente. Verdade. Às vezes, logo no início da minha fé, aos 14 anos, Juan, para me encaixar no meio dos colegas, no meio do povo, eu começava a entrar na gandaia, nas mesmas brincadeiras. E hoje, estudando a palavra, eu comecei a refletir. Senhor, e se naquele momento aqueles meninos me olhando assim e me vissem, rapaz, Juan se descrente, mas olha o que ele faz. Quanto será naquele momento, quando olhavam para mim, não sentiam mais vontade nem de sequer pisar na igreja? É muito difícil.
É muita responsabilidade servir ao Senhor. A gente é muito visto, a palavra do Senhor diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. É o mundo todo lá fora, esperando só que você caia ou só que você fraqueje. Jesus! Mas o Senhor, Ele vem nos sustentando. Imagine aí se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem negado ao Senhor. Eu acredito que Nabucodonosor ele não ia se dobrar perante ao Senhor. Não ia. Se manter firme é preciso. Aleluia. Não se corromper é o que temos que fazer. A gente não pode se corromper. A gente não pode se dobrar perante as coisas deste mundo. E Ló ele estava corrompido. Ló ele deixou ser moldado pela podridão de Sodoma, pela podridão de Gomorra. E a gente vê isso em Gênesis 19:8. Um homem chegará ao ponto de querer entregar as suas filhas. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia, ainda assim o Senhor salvou. Glória a Deus! Aleluia! Mas é preciso estar na posição. É preciso se manter firme. É preciso não se corromper. Porque tem muitos que se corrompem, que deixam os princípios de Deus por um pouquinho de regalia nesse mundo. Verdade, verdade. Trocam uma palavra e querem agora trazer palavras motivacionais nos altares, massageando o ego das pessoas, fazendo elas se sentir à vontade para manter a casa cheia, para manter o dízimo sempre ativo. Muitos estão trocando os princípios, estão trocando a verdade pelas regalias, estão se corrompendo neste mundo. E se a gente não estiver firme no Senhor, se a gente não estiver alicerçado na palavra de Deus, a gente se corrompe também. Verdade! É simples, é fácil. Não tem mistério. Aí Satanás, aí o Senhor falar para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar com você. Eita Jesus, pode deixar ele vir. Vou pisar na cabeça dele. Vai nada, rapaz. Se não tiver na palavra, se não tiver na oração, vai nada. Vai se corromper. Vai se corromper fácil. Porque você quer se encaixar. Às vezes até no trabalho. Eu trabalho vendendo vinho. E eu posso ganhar muito mais. Porque se eu fizer um curso, meu salário pode até triplicar. Mas ainda eu escolho ou o Senhor ou o dinheiro. E de que vale ganhar o mundo e perder a minha salvação? Aleluia! Do que vale se corromper e os que estão lá fora olhando para mim pensarem assim: vou nada ser crente. Olha para mim, não vou nada, rapaz. Esse homem não tem jeito não. Eu quero ser crente de nada. E eu pensando, lendo a palavra, rapaz, se for para estar trazendo vergonha ao nome do Senhor, é melhor que a gente nem aceite o nome dele. Verdade. Porque a gente lá fora, a gente só prejudica nós mesmos. Verdade. Mas quando estamos aqui, fazemos de qualquer jeito. Tem 10, 20, 30, 40, 50 olhando para a gente e diz: vou nada ser crente. Até tinha um certo desejo, porque pensei que ele ia mudar. Não vou mais não. Olha o perigo de se corromper. O perigo de não dar o devido exemplo. E no começo da minha fé eu era assim. Mas graças a Deus o Senhor tem me dado direção. Graças a Deus conversando muito bem com os varões. Minha esposa também, ela dá muitos conselhos para mim. É preciso, irmão, se manter firme. Porque esse mundo ele traz muitas coisas, muitas brechas para a gente se corromper. Principalmente para jovens. Porque eu sou jovem. E é muita coisa que vem. É muita coisinha que acaba vindo para a gente se corromper, para a gente se dobrar. Eu falo isso porque eu fazia, mas graças a Deus o Senhor abriu minha visão e agora eu consigo ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos lá dar uma passeada em Provérbios. Provérbios 29, no versículo 18, que fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aí eu estava pensando, rapaz, tem gente que vai para a igreja e fala: Senhor, fala comigo. Eu falei: Senhor,
Senhor, fala comigo. Todo culto quer que Deus fale, todo culto quer que Deus diga alguma coisa. Vai abrir a Bíblia, rapaz. Quantas vezes meu coração já foi acalmado lendo a palavra? Ah, mas eu estou fraco. Mas eu estou triste. A palavra diz que alegria vem pela manhã. Verdade. Ah, eu me sinto inseguro. A palavra do Senhor diz que Ele é nossa fortaleza. Glória a Nosso Deus. socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Às vezes é só abrir a Bíblia. E é preciso também guardar a lei, guardar a palavra. Não se corromper. Estar meditando. Porque quando você medita, você conhece a Deus. Você conhece os princípios, os mandamentos. E aí você não passa a se dobrar. Porque Ló, se ele durante toda a caminhada tivesse guardado, imagina aí se Ló não tivesse se corrompido. Quem sabe o Senhor não achasse mais justos naquela cidade? Verdade. Quem sabe o Senhor não salvasse só a família dele? Quem sabe o Senhor até... Ei, peraí. Tem muitos justos ali, não vou destruir essa cidade. Aleluia, eu creio. É necessário não se corromper. É difícil. É muito difícil. Às vezes a gente está em um momento de fraqueza e vem aquela grande oportunidade se chegando. A gente pensa até que é de Deus, mas não é. É um laço preparado para que a gente venha cair. Por isso que é preciso estar ligado. É preciso estar sempre firme no Senhor, sempre atento. É preciso não se dobrar. É preciso não se corromper. Aleluia, Deus. Porque se eu me corromper, Glória a Deus. o que é que meu irmão ali está olhando para mim e vai pensar? O que é que minha mãe, que quando pensa em alguém que está orando, alguém crente, e ela olha para mim, quem ela vai ver? Será que ela vai ver um Juan que dá exemplo? Um Juan que ora? Um Juan que demonstra o amor do Senhor na vida dele? Aleluia. Então isso é o que eu quero que a igreja reflita. O que é que estamos passando para outras pessoas sobre Deus? Na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade, na rua. O que será que nossos vizinhos pensam sobre nós? Será que como aquele profeta que vinha passando, não precisava nem dizer que era profeta, ali vai um grande homem de Deus? Será que as pessoas conseguem ver Deus dessa forma na minha vida? Aleluia. Na vida dos Glória a irmãos? Deus. Glória a Deus. É uma pergunta que temos que nos fazer. Porque a palavra do Senhor diz: analise o homem a si mesmo. Então é preciso olhar para dentro de nós. E se a gente encontrar alguma coisa que está errada, é preciso ser corrigido. Verdade. Porque é melhor muitas vezes um bom exemplo do que o evangelismo. Verdade, É glória. bem melhor você ter um bom posicionamento do que levar a palavra. Já imaginou? Eu vou levar a palavra. Aí tá lá, os caras bebendo, tô levando a palavra. Mas peraí, irmão. Você faz isso e aquilo. E cadê o exemplo? Não adianta. Uma vez a minha pastora disse, é porque eu sempre fui muito tímido para pregar. A primeira pastora que eu tive, ela falava assim: Juan, é melhor você ter um bom exemplo. Não precisa falar nada. Tenha somente um bom exemplo. Glória a Deus. As pessoas verão a mudança na sua vida. Glória a Realmente. Deus. Imagine aí um traficante pesado. E esse homem aceita o Senhor e demonstra a mudança. Quantos outros que estavam com ele não vão querer servir também? Imagine aí, como a gente, o obreiro Oswaldo fala, que fazia as coisas, que bebia, eu também bebia. Imagine aí aqueles que também bebiam com a gente e olhando para a gente e vendo a diferença. Rapaz, é possível. Então eu quero servir esse Deus. Eu quero estar com agricultura nesse Deus. Olha que gostoso. É bom. A gente chegar e ouvir isso: rapaz, Juan, eu vejo Deus em sua vida. Eu também quero servir esse Deus. Ô Senhor, que maravilha. Vale a pena o esforço, igreja. Vale a pena sofrer. Ah, eu queria tanto nesse São João ver um forrozinho, dançar um forrozinho. Mas se você se dobrar, aqueles que estão próximos vai ser o primeiro a apontar. Verdade. Porque certa vez eu estava entre meus primos, logo no começo da fé ainda, e no meio de uma conversa, o meu primo chegou e falou assim para mim, olhou bem nos meus olhos: Juan, e você não é crente? Está conversando isso? Puxei. Na hora o cara puxa. Cai ali. Semblante cai. Rapaz, é verdade. É verdade. E as pessoas estão olhando.
E só basta você dar uma brechinha. Mas é bom que isso aconteça. Porque só assim a gente se livra. Só assim a gente tapa a brecha. Glória a Deus. Às vezes é bom tomar uma lapada dessa mesmo. Tem que tomar uma lapada mesmo, para ficar couro grosso. Tem que tomar uma lapada. Verdade. Aleluia. Olhem para Cristo, olhem para os profetas. Quem teve vida boa? Quem teve vida boa não. Porque quando a gente toma lapada, a gente vai se fortalecendo. Quando a gente passa na prova, a gente vai vendo que Deus é em nossa vida. A gente vai vendo que Deus está com a gente ali. E a gente passa a se tranquilizar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque se a gente for olhar a espada, para ela ser forjada aquela lâmina bonitinha para o ataque, tem que passar no calor, no ferro. O ferro ele só derrete a mais de 1000 graus. Ou seja, a quentura é o deserto do Senhor. A gente vai tomar peia nas costas mesmo. E tem que apanhar. Para só assim a gente se fortalecer e não se corromper, não se dobrar. Mas é gostoso. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena demais, vale a pena. Aleluia. Eu creio que minha família toda, já tem meu irmão, tem uns primos que estarão na presença do Eu Senhor. creio em nome de Jesus. Mas eu preciso fazer minha parte. Eu preciso estar posicionado como uma coluna. Um rapaz que ora, um rapaz que clama, que também leva a palavra do Senhor para ele. Eu preciso, porque às vezes eu ficava pensando assim: Senhor, levanta alguém, rapaz, para evangelizar minha casa. E eu lá no meio, levantado. Eu ficava assim, gente, que negócio é esse, rapaz, que eu estou fazendo? O Senhor já tem me levantado e eu não estou tomando a posição. Mas graças a Deus, Aleluia. hoje a vergonha está saindo, está indo embora. Vanessa até Deus comentou, é rapaz, maravilhoso. você está orando até com mais autoridade. Glória a Deus. Tem que ter. É. Não pode não se acovardar. Amém. Às vezes pela madrugada eu estou orando, eu sinto como se algo estivesse me observando. Meu Deus, se for demônio, Senhor, queima ele. Estou aqui orando. Rapaz, eu estava orando, irmão, uma madrugada, orando e clamando ao Senhor. Graças a Deus que eu tenho gato. Aí o gato chega perto de mim, meu irmão, me arrepiei todo. Graças a Deus, Senhor, que é o gato. Porque quando você está orando daquele jeito, pegado mesmo, clamando a Deus, eu me arrepio todinho. Eu fico me arrepiando todinho. Mas é gostoso demais. O joelho está doendo, mas uma sensação boa quando você depois levanta numa oração. Ah, meu Deus, eu durmo leve. Obrigado, Senhor. É gratificante. Ainda sofrendo, ainda apanhando. É gratificante servir a Deus. Que a gente olha para Paulo, como o pastor já pregou. Paulo preso e motivando o pessoal. Ei, rapaz, corrige esse problema aqui, esse erro aqui. E era a carta para a igreja de Corinto, de Gálatas, de Éfeso. E assim ia, e preso, se alimentando mal, mas ainda assim motivando o povo. E ainda assim a gente também, mesmo fraco, se achando incapaz, que não consegue. Mas tem alguém olhando por nós. Tem alguém nos observando. Que pensa assim, oh, rapaz, eu quero ser como o pastor, eu quero ser como o levitano, eu quero ser como o obreiro Oswaldo, o obreiro Edson, o levita Vanessa. Eu quero ser assim, Senhor. Quantas vezes eu, pela madrugada, vendo aqueles homens pregando a palavra, eu chorava. Oh, meu Deus, me usa assim, Pai. Me usa assim, Senhor, para levar a tua palavra, para que o povo seja liberto. Me usa, Senhor. Vale a pena. Porque assim como a evangelista José já disse, nenhum trabalho que a gente faz para o Senhor é em vão. Nada passa batido. O Senhor vê tudo. A gente pode estar pensando, ninguém me vê. Eu queria tanto que o povo me notasse. Mas quando você quer que o povo te note, seu orgulho cresce, você começa a estufar o peito. Você tem que pensar que você está fazendo é para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, continue firme. Não se corrompa, não se dobre. Porque eis que o tempo já está se encurtando. A gente pode ver que os dias se passam muito rápido, muito Verdade. rápido.
muitas coisas acontecendo. O povo deu para ficar doido com o bebê reborn. A gente ouviu falar de guerras. O povo doente, depressão, mais e mais atrocidades. Se o povo de Sodoma e Gomorra olhasse para esse século hoje, acho que eles iam pensar assim: rapaz, o que a gente fazia ainda era pouco, porque o povo está doente. Verdade. Mas a igreja tem que permanecer de pé. Glória a Deus! Aleluia! A igreja tem que permanecer firme, orando. Porque, imagine aí, quantas vezes, não sei, Deus já tivesse pensado em destruir Aracaju. Não vou destruir Aracaju, não. Ainda tem um povo lá que ainda está clamando. Ainda tem um povo lá que ainda está orando, ainda está clamando pelo povo. Quantos de nós estão aqui hoje por causa do clamor de muitos, do joelho dobrado de muitos, os joelhos que ficavam encaliçados? E eu glorifico a Deus que Ele tem me levantado. E eu, nesse mesmo propósito, vou clamar também. Às vezes da meia-noite, Vanessa está lá deitada, eu com o olho aberto, todo fechado, e eu vou orar. Jesus, chega aqui, Jesus. Mas conforme a gente vai orando, o Senhor vai renovando, vai dando força. E quando você pega, meu irmão, no embalo na oração, quando vai ver, já está 5, 10, 15, 20, 30 minutos, e você está lá indo, meu Deus, muito obrigado. Aleluia. É isso, igreja. Se mantenha firme. Não se corrompa, não se dobre, porque o nosso galardão não vai ser nessa terra, o nosso galardão está com o Senhor. Porque a graça e a salvação é de graça, mas galardão é para quem trabalha e faz a obra. Quero agradecer a essa rica oportunidade.